Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee do canal Crimes Verdadeiros e hoje eu tô aqui no canal Fatos Reais para trazer mais um caso chocante e bizarro para vocês. Bob Joe Stinnett nasceu em 4 de dezembro de 1981 em Skidmore, no Missouri, Estados Unidos. Em 2004, Bob tinha 23 anos e estava casada há mais ou menos cerca de um ano e pouquinho com seu marido Zeb. No começo de 2004, Bob descobriu que ela estava grávida do primeiro filho, então ela e Zeb, seu marido, estavam muito felizes, a família toda estava muito feliz com essa notícia, então eles estavam esperando ansiosamente pela chegada do primeiro filho. O casal sabia que a chegada de um bebê traria muito mais despesas para aquela casa, então Bob resolveu achar um emprego de meio período, então ela começou a trabalhar numa espécie de floricultura e ela trabalhava só meio período. E o restante do dia ela tinha então o tempo livre para cuidar dos cães, dos filhotinhos, até que eles fossem comprados por alguém e também para divulgar o negócio deles que eles tinham de criação de cachorros. Ela gostava muito de ficar em salas de bate-papo online, em grupos e inclusive em grupos que ela podia falar sobre o negócio deles, expandir o negócio deles. Então ela sempre estava ali anunciando os filhotes que eles tinham para vender e tudo mais. Nesse grupo, inclusive, ela encontrou muitas pessoas que gostavam, compartilhavam do mesmo gosto por cachorros, assim como ela e seu marido Zeb. Então ela fez várias amizades ali virtuais. E foi nesse grupo, inclusive, que ela conheceu uma mulher chamada Lisa Montgomery, de 36 anos, que morava no Kansas. E elas tinham vários gostos e interesses em comum, além de gostar de cachorros, de uma raça específica. Estavam as duas grávidas. Então, além de ficar ali conversando sobre cachorros, sobre vários gostos em comum, elas também ficavam falando sobre gravidez e compartilhando dicas de maternidade. Certo dia, Bob contou a Lisa que ela tinha então em casa com o marido esse negócio com cães, onde ela vendia filhotes, assim como ela contava para todo mundo, porque ela tentava expandir negócios, né? Sempre estava vendendo filhotes. Então ela contou para Lisa também. E um certo dia, uma mulher do grupo chamada Darlene Fisher entrou em contato com Bob para poder ver os filhotes e disse que ela tinha muito interesse em comprar algum deles. Essa mulher, então, chamada Darlene Fisher, marcou um horário com Bob na casa dela. Isso era muito comum de acontecer porque, como muitas pessoas compravam os filhotes que eles criavam, várias pessoas iam até lá, visitavam para conhecer, para serem possíveis compradores. Então isso era muito normal e ela marcou então uma visita para essa tal de Darlene no dia 16 de dezembro de 2004. Mas essa mulher que se identificou como Darlene Fisher não era Darlene Fisher. Essa mulher era Lisa, aquela amiga virtual de Bob que conversava com ela sobre maternidade, sobre gravidez, mas que inclusive ela não estava grávida. Então ela tinha mentido várias coisas para Bob e o plano dela era algo muito bizarro que Bob jamais imaginaria. Lisa usou então um perfil falso e um nome falso para conseguir fazer essa visita e chegar até a casa de Bob. Bob não tinha visto fotos de Lisa na internet, então ela não reconheceria Lisa sendo Lisa. Então, quando Lisa chegou lá se identificando como Darlene, Bob atendeu ela como uma cliente normal, então ela colocou Lisa dentro da sua casa e disse que os cachorros ficavam lá atrás, no canil na parte de trás. Elas começaram a caminhar até a parte de trás da casa. Bob foi na frente guiando Lisa, e Lisa, enquanto estava seguindo Bob, ela pegou uma corda que ela havia levado e isso foi tudo muito rápido, sem que Bob tivesse chance alguma de se defender. Ela pegou aquela corda, passou pelo pescoço de Bob, a derrubou no chão, então começou a estrangular com aquela corda. Bob estava grávida de 8 meses, então qualquer movimento rápido que ela tivesse que fazer era muito difícil, porque ela estava com um barrigão grande. E foi tudo muito rápido, ela não teve chance de se defender. Então, rapidamente, ela foi perdendo a consciência. E quando Lisa viu que ela já não estava mais respondendo, quando ela já estava desmaiada, ela então pegou uma faca que ela havia levado e começou a cortar a barriga de Bob.
Então ela começou a cortar ali camada por camada rapidamente até chegar ao útero e então ela retirou o bebê de Bob. Ela tinha levado, além da corda e da faca, várias outras coisas como itens de primeiros socorros, levou também cobertorzinho, roupinha para a criança, então tudo que ela possivelmente poderia precisar para aquele bebê, porque era um bebê prematuro ainda, de 8 meses, ela levou. Então assim que ela tirou o bebê da barriga de Bob, ela enrolou ele no cobertor, levou ele para o carro, então ela entrou no carro, começou a dirigir e fugiu da cena do crime. Aproximadamente 1 hora depois do crime, a mãe de Bob, Beck, chegou na casa dela, como de costume, porque ela quase todos os dias ia lá para ver como a filha estava, para ver se a filha precisava de alguma coisa. E quando ela entrou na casa de Bob, ela se deparou com aquela cena horrorosa, bizarra. Então ela viu a filha dela ali toda ensanguentada, com a barriga ali toda aberta. Então ela imediatamente ligou para as autoridades, então a polícia chegou, o socorro também chegou, mas o socorro não pôde fazer nada porque Bob já estava morta, já fazia mais ou menos 1 hora. A gente pode até tentar imaginar a cena ali, mas imagine a mãe, né, vendo aquela situação, aquela cena toda. Então ela e os policiais disseram que parecia que a barriga de Liz havia explodido. Então a cena realmente era muito forte, algo muito bizarro. Beck disse aos policiais que a sua filha estava grávida de 8 meses, então eles estavam ali vendo um corpo de uma mulher morta. A barriga dela estava aberta, mas não tinha nenhum neném ali dentro. Então eles viram que não se tratava apenas de um assassinato, mas sim de um assassinato e também de um sequestro de um bebê que deveria estar ali, mas que não estava. Lisa era casada pela 3ª vez e ela também era mãe de 4 filhos. Todos os filhos dela eram filhos do primeiro casamento, então esse atual marido dela não tinha nenhum filho e ele dizia que queria ter sim um filho com ela, porque ele ainda não tinha nenhum filho, mas o que Lisa nunca havia dito ao seu marido Kevin é que ela havia passado por uma laqueadura em 1990 durante o parto do seu último filho. Então ela nunca havia dito isso pra ele, nunca havia dito pra ninguém. Então é dito que várias vezes ela, volta e meia, dizia que estava grávida, alimentava uma gravidez, só que nunca era verdade. Ela sempre dizia pros parentes, pro marido, enfim, que ela acabava sofrendo um aborto, então ela não conseguia manter aquela mentira por muito tempo. Mas dessa vez ela estava disposta a ir até o final, porque ela queria muito dar um filho pro marido, segundo ela. Então ela resolveu ir até o final, e quando ela conheceu o Bob naquele grupo na internet, ela viu que seria a vítima perfeita para que ela pudesse realizar então os seus planos bizarros. O mais louco de tudo isso é que mesmo sem ter uma barriga grande de uma gestação que normalmente tem, né? Ela conseguiu fazer com que todo mundo acreditasse nessa gestação. Então ela achou uma foto de ultrassom na internet, imprimiu, então ela mostrava para todo mundo dizendo que era o bebê. Enfim, gente, ela conseguiu fazer com que todo mundo acreditasse que ela realmente estava grávida dessa vez. Ela dirigiu aproximadamente 3 horas de Kansas até a cidade de Bob para fazer tudo aquilo que ela fez. Então ela começou a dirigir de volta para casa dela e em certa altura do caminho ela ligou para o seu marido Kevin dizendo que na viagem que ela estava fazendo para fazer compras, ela havia entrado em trabalho de parto e teria dado à luz a uma bebezinha. Então era uma menina. E ela disse que estava sem condições de dirigir, então ela pediu para que ele fosse buscá-la e ele foi até lá. Eles chegaram em casa e ele estava muito feliz porque a bebezinha deles tinha nascido, então ela apresentou a bebezinha aos seus irmãos. É dito que ela mostrou para os vizinhos, ela ligou para os parentes virem até a casa dela para verem a sua filha que havia nascido. Ela queria exibir aquele bebê para todo mundo. Enquanto isso, a polícia estava investigando o que poderia ter acontecido, quem é que teria feito aquilo com Bob, quem é que teria roubado o seu bebê do seu útero daquela forma tão bizarra. Então Beck, a mãe de Bob, disse aos policiais que ela passava muito tempo nas salas de bate-papo online, então ela achou que isso pudesse ter alguma coisa a ver com o caso. Os policiais pegaram então o computador de Bob e começaram a vasculhar para ver se encontrava alguma coisa. E eles acharam que no dia que ela morreu, em 16 de dezembro de 2004, ela tinha uma visita marcada com uma cliente que possivelmente iria comprar um de seus filhotinhos. E eles viram que o nome daquela pessoa era Darlene Fisher.
Então, eles começaram a procurar por essa tal de Darlene Fisher. Então, eles conseguiram rastrear o IP do computador daquela pessoa que havia tido aquela conversa com Bob, aquela pessoa que se dizia ser Darlene Fisher. Então, eles chegaram a um endereço que era de uma pessoa chamada Kevin. Kevin era o marido de Lisa. Então, no dia seguinte, no dia 17 de dezembro de 2004, a polícia foi até o Kansas. Chegando lá, bateram na porta. E quando eles entraram, eles viram Lisa com uma bebezinha no colo assistindo televisão. É dito que tinham vários parentes lá também que estavam conhecendo a criança. Então, quando a polícia disse o porquê eles estavam lá, todo mundo ficou chocado porque todo mundo tinha ido visitar a neném que tinha nascido e de repente eles ficaram sabendo que aquela era uma criança sequestrada. E que pior do que isso, a criança foi sequestrada e tirada direto do útero da sua mãe, que estava morta naquele exato momento. A bebezinha foi então levada para ser feito o exame de DNA, então eles conseguiram comprovar que sim, realmente era a filha de Bob e Zeb. Então ela foi entregue ao seu pai, que a batizou de Vitória. Lisa foi presa e ela contou a sua história aos investigadores. Ela disse que ela cresceu numa casa muito abusiva. Ela disse que foi violentada por seu padrasto durante muitos anos. A sua mãe também a espancava desde os 11 anos de idade. E quando ela tinha 14 anos de idade, a mãe descobriu esses abusos. E ao invés de fazer algo pela filha, a mãe dela apontou uma arma para ela e a ameaçou, dizendo que ela era a culpada daquilo. Então, aos 18 anos, já cansada de sofrer tanto abuso por parte da mãe e do padrasto, ela achou um jeito de sair de casa. Então, ela se casou com seu primeiro marido. E esse casamento, na verdade, não foi bom. Ela teve os 4 filhos com ele. Mas ela disse que era um relacionamento muito abusivo, ela também apanhava dele, enfim. A defesa, então, fez toda uma alegação baseada na má condição mental de Lisa, mas em 22 de outubro de 2007, o júri a considerou culpada por sequestro, resultando em morte. E assim, rejeitando a alegação da defesa, dizendo que ela não tinha tido nenhum surto psicótico nem nada, mas que ela havia planejado, premeditado tudo aquilo durante vários meses. Em 26 de outubro de 2007, ela foi condenada então à pena de morte. Lisa foi executada por injeção letal em 13 de janeiro deste ano, de 2021. E esse foi o caso de hoje, um caso extremamente bizarro de uma pessoa com uma mente completamente perturbada, que acabou com um sonho de uma família que estava se formando, que ainda estava bem no início, mas que, segundo o júri, teve uma pena merecida. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like aqui pra gente, porque vai ajudar bastante. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que for postado aqui no canal Fatos Reais. E nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Tchau, gente!